ver com matérias que nós estudamos, era uma das questões que falava da iridescência, que era aquela história, tinha uma lâmina fina de óleo e depois uma camada de água. Ele dizia que tinha um raio de luz vindo do ar que atingia a superfície do óleo e sofria reflexão. Ele chamava esse raio de 1 e esse raio de 2, e ele falava que ocorria inversão de fase daqui para cá. Ele ainda ajudava a galera que de repente não viu o ondulatório ainda, que essa mudança de fase equivalia a meio comprimento de onda. Uma mudança de fase, meio comprimento de onda. Ele desenhava o raio refratado no óleo, aproximou da normal. Ele chamou esse raio de 3, refletiu na superfície óleo-água. Ele chamou esse raio de 4. E ele disse que essa reflexão foi sem inversão de fase. Essa foi com, essa foi sem. E aí, ele disse que esse raio refratado para o ar novamente, ele chamou de 5. O raio 2 e o raio 5 atingiam o olho de um observador. Isso aqui é um olho. Quando esses raios atingiam o olho desse observador, para que esse observador enxergasse algo colorido, tinha que haver interferência completamente construtiva entre o raio 2 e o raio 5, justamente no comprimento de onda da cor que ele vê. Aí ele perguntava, sabendo que o caminho 3 e 4 é igual ao dobro da espessura desta lâmina, qual é a espessura mínima da lâmina para ocorrer o que foi dito? O aluno deveria perceber o seguinte: se daqui para cá houve mudança de fase, e ele alegou que essa mudança de fase do 1 para o 2 foi de meio comprimento de onda, para que essa onda que refratou, refletiu e refratou de novo, fique em fase com esse raio refletido, só se nesse trajeto 3 e 4, essa onda também sofrer a mesma mudança de meio comprimento de onda. Então eu vou dizer que o caminho de ida e volta, que ele disse que era o dobro da espessura, tem que ocorrer a mesma mudança de meio comprimento de onda citada no texto. Está multiplicando, passa dividindo. Dividir 2 vezes por 2 é o mesmo que dividir por 4. Poderias pensar também que a onda muda lambda sobre 4 na chegada e lambda sobre 4 na volta. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é lambda sobre 2. Dessa maneira, este raio e este raio vão estar em fase, vão sofrer interferência construtiva. Lambda sobre 4 era a espessura. Eu diria que é uma das 5 questões perigosas essa. Se tu errou essa, não é uma coisa assim preocupante, a não ser que tu vá tentar medicina, né? Aí qualquer uma que tu errar é preocupante. Mas se tu errou essa questão, não é assim a questão que vai fazer a diferença para outros cursos que não sejam cursos extremamente competitivos. Pede outro, Carro solar? Show. A Universidade de Tokai, no Japão, em 2009 fez um carro que conseguiu executar lá o percurso no menor tempo, com uma velocidade média acima de 100 por hora. Esse carro recebia uma insolação de 1000 watts por metro quadrado. E esse carro era construído com placas solares de 9 metros quadrados de área. Ele dizia que o carro tinha rendimento de apenas 30%. Ele perguntava, sabendo que o carro tem 200 kg, calcule quanto tempo esse carro demoraria para atingir uma velocidade de
29, 27, né? 2.700 watts, potência útil. Esse carro tem uma massa de 200 kg, para poder atingir 108 km por hora, divide por 3,6, né? Número famoso, né, nas nossas brincadeirinhas. Que tipo de energia esse carro vai adquirir para poder chegar nessa velocidade? Claro, energia cinética, muito obrigado. Qual é a energia cinética? Vamos ver que esse carro precisa para poder chegar a 108 por hora. Massa, 200. Velocidade, 30 ao quadrado, dividido por 2. 200 dividido por 2, 100. 30 vezes 30, 900. 90 mil joules. Eu preciso de 90 mil joules e tenho uma potência de 2.700. Potência é energia com o passar do tempo. Ou o tempo é a energia dividido pela potência. Cara, se tu for pensar essa parte final, essas duas partes nós fizemos, né, na semana passada, retrasada, quando a gente calculou aquele aquecimento solar, né, na questão do Enem mesmo. A única coisa, além daquela parte revisada que deveria ter percebido, é a energia cinética. Mas era uma questão top, eu confesso. 90 mil de energia, com uma potência de 2.700, divide por 9 em cima e embaixo, dá 100 terços. E 100 terços é 33,333 segundos. 33 segundos é a resposta. Também se tu errou essa, cara, putz, sem estresse. Não vejo nenhum perigo nisso. O aluno que matou essa questão, ele é um cara que está muito bem em física básica, tem estudado muito, feito muito exercício. Não fica magoado. Eu ficaria preocupado se tu errou aquela questão que fala da retina. Aquela que tinha um paninho, né? Um árabe qualquer lá fez um livro que explicava como é que o olho humano funcionava. E ele fez experimentos mostrando que num ambiente escuro, se ele pegava um tecido e fazia um furo na parede, a imagem do ambiente aparecia de cabeça para baixo do tecido, né? Aquele tecido é similar à retina do ser humano. Essa era uma questão relativamente fácil. Saber que para poder abrir a porta da geladeira é difícil porque a pressão dentro é menor do que a pressão fora. Essa era considerada fácil. Tinha outra questão também que era bem tranquilinha. Qual é a característica dos fluidos que a gente usa para resfriar o motor de um carro? Né? Ele ia lá e perguntava, alto coeficiente de dilatação, certo? Baixa condutibilidade térmica. O que a gente tinha que responder era alto calor específico. É por isso que a gente usa água no radiador do carro, porque o Czinho da água é alto. Mas é só um, mas um é grande, nas outras substâncias é menor que um. Então, alto calor específico, aquela era uma das 5 básicas, digamos, né? Timbre. Lembrar que timbre é o que faz a gente reconhecer diferentes sons, né? Então, a do timbre, a da retina, a do calor específico, e tem mais algumas que eu diria que são as 5 básicas, né? E tem 5 medianas das 15 dali, né? Então, eu vou dizer que era esperado, de repente, que vocês acertassem pelo menos a metade. Das 15, quem acertou 7, 8, eu acho que não tem nenhuma vergonheira, tu fez o teu trabalho, certo? E aí perceber onde é que tu está errando, mapear esse erro para não deixar ele ser um erro recorrente, para numa próxima questão, no próximo concurso, tu não bobear naquele raciocínio, certo? A questão mais diabólica, que até agora ninguém sabe qual é o gabarito exato, né? Tu vê, antigamente o Enem tinha 4, 5 questões que ninguém sabia o gabarito. Hoje melhorou, só tem uma, que a galera do Brasil todo ainda está em dúvida. Vamos discutir rapidamente essa questão também. Dizia lá a questão que o Titanic talvez tenha afundado devido à Fata Morgana. Que história é essa? Nós sabemos que miragens geralmente estão relacionados com a refração da luz nas diferentes camadas de ar. Isso é um clássico. Só tem um detalhe. Superfície do mar, iceberg. Para que a galera vinda junto do navio perceba o iceberg, tem que ter luz refletida pelo iceberg chegando no navio, né? Alguém vê aquela luz, ai meu Deus, iceberg à vista, muda o curso ou faz o navio parar. Aí o enunciado falava que tinha luz refletida
máxima no vácuo, eu tenho que entender que no ar quente, mais rarefeito, ela anda mais rápido. E se ela anda mais rápido, ela se afasta da reta normal. Desviou a luz, né? Esse fenômeno é o quê? Refração. Porém, dizia que nessa ilusão de ótica chamada Fata Morgana, parecia ter uma parede de água vertical na frente, né, de quem observa o horizonte, dando a sensação de que está tudo calmo, de que não tem nenhum obstáculo. Para explicar que essa luz vai atingir o olho de quem está no convés do navio, eu vou ter que entender que tem mais uma camada de ar ainda mais quente aqui em cima. Quando a luz vai do ar mais frio para o ar mais quente, ela aumenta de velocidade e tenta se afastar da normal, só que esse ângulo de incidência com essa nova normal está muito grande. Se esse ângulo for maior que o ângulo limite, ocorre reflexão total. E lá vem o navio. Lá vem o navio. Tem um sujeito aqui na proa, né, observando o ambiente, certo? A luz que atinge o olho desse indivíduo não está vindo só do iceberg. Tem luz vindo refletida na superfície que está atingindo o olho dele. O cérebro entende que a luz anda em linha reta. Vai parecer que a água está vertical, né? Essa luz vinda da superfície horizontal está atingindo o olho dele. A luz anda em linha reta. A pessoa vê a parede de água na frente do iceberg. Ou seja, a luz refletida pela superfície sofre múltiplas refrações e no final uma reflexão total para atingir o olho de quem está no navio. A luz anda em linha reta, o cérebro entende que aquela luz que está chegando no olho dele está vindo do horizonte e não da superfície da água. E ele não vê o iceberg. Quando vê o iceberg, ele está muito em cima. E aí não dá para reagir, certo? Então, se o cara respondeu refração, honesto. Se ele respondeu reflexão, honesto. As outras não dá muito para aceitar, né? Ressonância. Nada a ver, né? Ressonância é quando um corpo é atingido por uma onda que tem uma frequência parecida com a frequência natural de vibração daquele corpo. Aí aquele corpo começa a vibrar cada vez mais intensamente. Essa está fora. Refração. Aceitável. Uma boa explicação. Difração. Nada a ver. Difração é a capacidade de contornar um obstáculo. Reflexão. Reflexão é o que eu voto. Eu acho que é o fenômeno mais importante para justificar a descrição daquele tipo de ilusão de ótica. Difusão. Como o enunciado fala que tem luz chegando de vários lugares diferentes, a difusão também não é um absurdo, por incrível que pareça. Então tinham elementos no enunciado para assinalar refração, tinham elementos no enunciado para assinalar difusão. Eu acho que o gabarito vai ser reflexão, porque é o fenômeno de repente mais importante para justificar o fato da parede aparecer vertical, tampando a visualização do iceberg. Tu vê, cara, primeiro eu fiz a questão e depois fui procurar os gabaritos, né? Eu fui em todos os sites. Cara, tem gente falando em refração, tem gente falando em reflexão, mas eu estou acreditando que pela característica do Enem e para que essa questão se torne a mais difícil de todas, o clássico é ele puxar por reflexão. Estou torcendo que seja refração, que eu acho que a maioria da gurizada, né, acaba indo por esse caminho, mas eu acho que vai acabar nos surpreendendo com reflexão. Única questão das 15 que é dúbia. Todas as outras eram unívocas. Não tinha como se confundir nas outras. Essa sim, nem o professor de física pode apostar a carreira nessa questão aí. Certo com perigo. Legal. Aliás, é triste, né? A única questãozinha dúbia. Vai chegar um Enem que não vai haver dúvidas em nenhuma questão, né? Não é justo, né? O cara colocar uma questão, não para diferenciar quem manja mais de quem manja menos, mas para diferenciar quem tem um pouquinho mais de sorte às vezes, né? Então foi a única questão perigosinha. Fica à vontade, qual é a outra?